Muito obrigado, amado Moisés e Erasmo e os pastores todos, por esta recepção tão amorosa a nós nesta oportunidade. Sempre para nós, para mim, é uma alegria muito especial estar aqui com a amada igreja de Porto Alegre, igreja irmã, a igreja de Buenos Aires. Nossos corações estão muito vinculados em amor e na visão que Deus nos tem dado. Louvamos a Deus por esta unidade que Ele tem construído entre nós. Aleluia. Amados irmãos, com a graça do Senhor, nestes 3 dias juntos, vamos a estar abrindo nossos corações à palavra do Senhor sobre um capítulo do Novo Testamento, Mateus capítulo 13. E todas as palestras estarão baseadas naquele capítulo onde Mateus registra 7 parábolas do reino. Tem lá no Evangelho de Mateus várias passagens dizendo que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, primeiro da Galileia, depois de todo o país, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda enfermidade e doença no povo. Em todas partes onde Jesus ia, o tema de sua pregação sempre foi o mesmo: o Evangelho do Reino. A boa notícia de que o reino de Deus tinha se aproximado, chegado aos homens. O tema de todas as suas pregações sempre era o reino. Mas Jesus também ensinava. E ensinava de 2 maneiras. Uma em forma literal ou direta, como por exemplo o que está registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão da Montanha. Então, uma forma de ensinar a doutrina é uma forma direta. Mas também Jesus ensinava por parábolas. Tanto em seus ensinos diretos, como nas parábolas, o tema de Jesus sempre foi o reino. Isto temos estudado e compartilhado com vocês em outra oportunidade passada. Mateus, a diferença de Lucas, organiza seu evangelho seguindo uma sequência temática.
Lucas faz o esforço de fazer uma sequência cronológica. E Mateus, no capítulo 13, reúne 7 parábolas de Jesus. E as 7 parábolas, nas 7 parábolas, o tema é sempre o reino de Deus. Em Mateus encontramos outras 7 parábolas mais, espalhadas entre os capítulos 18 ao 25, e o tema das 14 parábolas que está no Evangelho de Mateus, sempre o tema é o mesmo: o reino de Deus, o reino dos céus. Gostaria também de esclarecer que estas 2 expressões, reino dos céus e reino de Deus, são sinônimas. Marcos, Lucas, João usam nos passagens paralelos a expressão reino de Deus. E Mateus, como escreve seu evangelho especialmente para os hebraicos, para não ferir a sensibilidade deles, os judeus não gostavam usar muito a palavra Deus, por as dúvidas, para não transgredir o 3º mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Então eles procuravam não usar o termo Deus. Então Mateus, atento a esta sensibilidade, preferia usar esta expressão, reino dos céus, ou simplesmente reino. Mas reino dos céus, o reino de Deus, são sinônimos, significam exatamente a mesma coisa. Irmãos, hoje, nestes dias de Semana Santa, muita gente saiu de suas cidades para fazer turismo. Argentina, ontem também, todas as estradas estavam lotadas, 2.500.000 pessoas saíram das cidades para turismo. Eu gostaria de convidar a vocês a fazer hoje um turismo espiritual. Uma viagem a Israel. Você gostaria? Uma viagem ao norte de Israel, aquela terra onde Jesus iniciou seu ministério. Então vamos a usar nossa imaginação, sempre nos limites da palavra, e vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, e vamos a ler, já limos, mas vamos a ler outra vez os primeiros 2 versículos. E de aí para frente vamos a ir progredindo na leitura ao longo destes 3 dias. Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Isto acontece na cidade de
Cafarnaum, cidade marítima, na beira de aquele lago de Galileia, que chamavam também Mar de Galileia. Jesus saiu da casa e foi para a praia. Vamos para a praia, onde Jesus foi. Eu gosto, ajuda para mim, quando estou lendo a palavra, entrar no quadro, imaginar que eu estou caminhando com Jesus, que sou um de aqueles discípulos que está andando com Jesus. Então nós vamos sair para aquela praia de aquele mar de Galileia. E aqui pronto, naquela cidade, a voz se correu. Todo mundo ficou sabendo que Jesus está na beira-mar. E as multidões de todo lado começaram a vir, porque Jesus estava lá. Grandes multidões se reuniram lá. Hoje, para falar às grandes multidões, temos equipe de som, microfone, temos aparelhos, temos muitos recursos modernos. Mas naquela hora não tinham estes recursos tecnológicos modernos, mas tinham outras técnicas para falar à multidão. E Jesus usou uma daquelas técnicas. Dice que entrou num barco e se assentou. Um barco? Sim. Era uma cidade de pescadores. Jesus entrou em um barco e se afastou um pouco da beira-mar. Veja. Toda a multidão estava na praia, em pé. E Jesus no barco, alguns metros, não sabemos se 30, 40, 50 metros, afastado da beira. Quando o dia é calmo, não tem ondas, não tem vento, o melhor deslizador da voz humana é a água. Aquele espelho de água, tranquila, todas as pessoas na praia, e Jesus se assentou no barco e começou a ensinar. Também naquela hora, naquela época, havia outras duas vantagens que hoje não temos. Havia menos ruído ambiente. Hoje temos um dia calmo aqui, estamos longe, um lugar afastado, mas você sabe quanto ruído há nas cidades. Carros, caminhões, fábricas, motores. Nós já estamos acostumados a muito ruído. E isso dificulta ouvir. Mas quando você vai a um lugar no campo, silêncio total, onde não há carros, não há motores, não há fábricas, o silêncio favorece muito para poder ouvir. Além disso, outra vantagem que eles tinham, que os ouvidos
hoje das pessoas, em geral, estão estragados. De tanto ruído, barulho, os ouvidos estão estragados. Os ouvidos das pessoas na antiguidade eram muito mais sensíveis. Mas hoje, com todo aquele som, todo aquele ruído que há nas cidades, nossos ouvidos estão assim estragados. Muito bem. Com essas vantagens, Jesus começou a falar. Grandes multidões, pode ser 5.000, 10.000, 20.000 pessoas, sem microfone, ouvindo a Jesus falar. É possível. E disse aqui o texto, versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e disse: eis que o semeador saiu a semear. Todo mundo ouvia. O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu imagino que Jesus falou um pouco mais longa esta parábola. É possível que Mateus aqui está dando um resumo de aquela narração de Jesus. E todo mundo via na praia. Mas todo mundo ficou, que estranho, pensando que estranho. Jesus sempre falou de Deus, Pai. Falou. Estamos no barulho, não? Da cidade. Muito bem, aí temos um exemplo. Jesus sempre falava de Deus, da vontade de Deus, como as pessoas têm que agir, que é aquilo que está errado na vida das pessoas. E todo mundo ficou assim, surpreso. O que aconteceu com Jesus? Não fala de Deus, não fala da santidade, não fala de pecado, não está dando nenhum mandamento, só faz uma narração. Os mesmos discípulos pensaram que alguma coisa estava errada. Se nós lemos esta parábola, a primeira parábola, que o semeador saiu a semear, e como aquela semente caiu em 4 terrenos diferentes,
ninguém entendeu a intenção daquela parábola. E os discípulos que estavam provavelmente também na beira, assegurando aquela multidão, entraram nas águas e se aproximaram ao barco onde Jesus estava. Veja o versículo 10 que diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Jesus, ninguém entendeu nada. Por que está falando assim, com parábolas? E Jesus falou aos discípulos. Não levantou a voz, só a eles que estavam perto dele, perto do barco. A multidão estava na praia, na beira. Não escutou esta explicação e disse aos discípulos Jesus, versículo 11, ao que respondeu: porque a vosotros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Está falando só aos discípulos. Por que Jesus fala por parábolas? Aí está a explicação. A explicação de Jesus é muito clara. Ele fala em parábolas porque a compreensão do mistério, dos mistérios do reino, não é um fato de intelectualidade, sino de espiritualidade. Não é um assunto de entender intelectualmente o reino. Requer condições espirituais. E aqui está a explicação de Jesus. A pergunta dos discípulos: por que falas em parábolas? Porque o coração deste povo está endurecido. Já Jesus tinha falado muito em forma direta. Capítulo 5, 6, 7. Cafarnaum e outras cidades da Galileia
tinha ouvido muito palavra direta e visto muitos milagres, pero não se arrependeram. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Já tinham oportunidade de ouvir a palavra, e o coração deles se fechou. Vieram os milagres, mas não creram, não se arrependeram. E Jesus fechou, dizendo: ai de ti, Cafarnaum. E agora fala em parábolas, para que não entendam. Porque a compreensão do mistério do reino não depende de uma capacidade intelectual, sino de condições espirituais, de humildade, de arrependimento, de fé, de conversão. Jesus falou a Nicodemos: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem com muita preparação teológica, um mestre em Israel, mas não é suficiente a teologia, nem conhecimento das Escrituras para ver, perceber o reino de Deus. Precisa condições espirituais, nascer de novo. Amém? Por isso, irmão, você não se fatigue procurando explicar o reino para aquele que não tem um coração humilde, para aquele que não abre seu coração para Deus. Não vai adiantar. Mas se seu coração se abre a Deus, poucas palavras que você fala, ele vai perceber. Porque Deus se revela àqueles que são humildes, aqueles que com coração humilde buscam a vontade de Deus. Amém? Agora vai com os discípulos, vai dar a explicação em voz baixa. A multidão não escutou esta explicação. Dice versículo 18: atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, o que é uma parábola? É uma comparação que precisa ter uma correta interpretação. Para isso precisamos saber o verdadeiro significado dos personagens da parábola, as figuras e as ações que são mencionadas na parábola. Quem é o semeador? Que é a semente? Que são cada um dos 4 terrenos onde cai a semente? Que são as aves, as pedras, o sol, os espinhos, a boa terra? Não precisamos imaginar, esforçar-nos muito, pois Jesus deu a explicação desta primeira parábola e também deu aos discípulos a explicação da segunda parábola. Esta primeira, ao lado do barco, acabamos de ler, só aos discípulos. Então, se Jesus deu a explicação, a interpretação da palavra já está dada por Jesus. Não precisamos fazer alguma outra explicação. O que é a semente? No versículo 19 diz: a todos os que ouvem a palavra do quê? Do reino. Irmãos, a semente não é qualquer palavra, é a palavra do reino. O que temos que semear é a palavra do reino. Se você semeia trigo, que vai coletar? E se você semeia soja, que vai coletar? O que você semeia, isso vai coletar. Então, se semeamos a palavra do reino, você que vai coletar? Discípulos, filhos do reino. Pessoas comprometidas com o reino de Deus. Se você semeia um evangelho incompleto, que vai coletar? Crentes incompletos. Assim é. Então é importante a semente, a palavra do reino. Ora, irmãos, veja que nesta parábola a semente é sempre a mesma, mas cai em 4 terrenos diferentes. E segundo a explicação de Jesus, estes 4 terrenos são 4 classes de pessoas que recebem a palavra do reino. 4 corações diferentes,
4 respostas diferentes perante a mesma palavra. Na explicação que já limos, Jesus disse assim: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ouve a palavra e não a compreende. E a pergunta é: por que não a compreende? Segundo a explicação anterior de Jesus e a explicação que está dando agora, esses pássaros são os demônios que roubam a palavra que lhe foi dada. Por que roubam a palavra? Por que conseguem roubar a palavra? Porque a semente caiu na beira do caminho. Sabe como é a terra na beira do caminho? Endurecida. Tantos pisaram, e pisaram. A terra é um chão firme, duro. E a semente caiu. Mas ficou acima. Não entrou. A terra é o coração. Esse primeiro caso é um coração não arrependido, endurecido. Ouvir sem arrependimento é um coração endurecido. A palavra não penetra e não compreende. E o demônio vem, rouba aquela palavra. Coração não arrependido, terra não quebrantada. A semente ficou na superfície do chão duro e a semente não entrou. Não entendeu o reino, não compreendeu nada. Não é um problema intelectual, não. É um problema espiritual. E Jesus está esclarecendo aos discípulos que quando semeamos a palavra, isso vai acontecer com alguns. Vão ouvir, mas não vão entender. E não é um assunto de uma melhor explicação intelectual, é um assunto espiritual. O coração tem que arrepender-se para entender o reino. Amém? O segundo, a semente caiu, foi semeado em solo rochoso. Este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Caiu a semente. Aleluia, recebeu a palavra. Você aceita Jesus como seu Senhor? Você se arrepende de todos os seus pecados? E a pessoa responde: amém, eu aceito. Com a boca. Mas o coração você não sabe. Coração só sabe Deus. Assim temos muitos que a semear a palavra, eles recebem com alegria, com entusiasmo, e nós também nos alegramos e aceitam. Aqui no primeiro, a semente não nasceu nada, ficou lá, as aves roubaram. Na segunda, nasceu uma plantinha pequena, nasceu, mas daí a pouco saiu o sol. E a plantinha se secou e morreu. Eu pergunto: o sol é bom para as plantas ou é mau? Bom.
Mas que revelou o sol? Que a terra era pouca. Debaixo da superfície tinha pedras. E um coração com arrependimento superficial. Disse com sua boca: aceito a Jesus como Senhor. Aceito o seu reino, sua vontade em minha vida. Me arrependo de todos os meus pecados. Com a boca. Mas no coração, como podemos saber que há no coração? Espera a saída do sol. Que é o sol na parábola? As provações. Quando alguém diz aceito a Jesus, eu digo aleluia. Quando se batiza, eu digo aleluia. Mas um aleluia assim leve, viu? Não me empolgo muito, não. Eu aguardo o sol. Quando sai o sol, vem a provação. Aí vai ser revelado se seu arrependimento era profundo. Aí converteu-se uma moça muito linda, com quanto entusiasmo aceitou a Jesus como seu Senhor, batizou-se, começou a ser discipulada. 3, 4 meses depois saiu o sol. Sabe como saiu o sol? Apareceu um garoto, um rapaz, muito bem sucedido na vida, e propôs namorar com ela. Esse rapaz não era discípulo, não era crente, não. Era do mundo. E o discipulador explicou: não, você não pode. Agora Jesus é o Senhor de sua vida. Mas esse rapaz é muito bom. Não importa a palavra de Deus. E aí a aprovação. Resultado. Essa menina se afastou do Senhor. Namorou com aquele rapaz. E desapareceu. Vê? Aprovação. Aprovação pode ser de muitas maneiras. Quando aquilo que é ensinado na palavra é provado, vem a perseguição, a tribulação, a provação. Aí muitos se afastam. Diz aqui, se escandalizam, tropeçam na palavra e não continuam. O terceiro caso caiu entre os espinhos. E disse Jesus: o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Veja, primeiro caso, nem nasceu a plantinha. Segundo caso, nasceu e morreu. O terceiro caso, nasceu, cresceu, mas não frutificou. Não disse que morreu. Os espinhos cresceram também e sufocaram. E aquela plantinha não deu fruto. Que são os espinhos? Jesus diz: o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Os espinhos são a ansiedade por as coisas materiais.
a cobiça, o engano das riquezas. Lucas acrescenta os prazeres da vida. Este terceiro caso é um coração dividido. Permanece no Senhor, não mereou a planta, tem vida, mas não frutifica. Se o coração está dividido ou atrapalhado, esta não frutificação revela que em seu coração a prioridade não é Jesus, é o progresso material, econômico, ou curtir a vida, prazeres da vida. Não frutifica. É triste, não? Não morreu, mas não frutificou. Mas chegamos ao quarto. Todo agricultor o que busca é fruto. Todo trabalho é para fruto. Toda a intenção de cada grão que cai no chão é produzir fruto a 100, a 60 e a 100 por um. E disse Jesus: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aceita Jesus como seu Senhor. Este é aquele discípulo que reconhece que Jesus é dono e a máxima autoridade sobre sua vida. Reconhece que Jesus é a prioridade em sua vida, o número 1. Tomou a cruz, renunciou a tudo quanto possuía e abraçou que sua vida tem um só propósito: frutificar. Amém? Viver para a glória do Pai. Nesto é glorificado o Pai, que leveis muito fruto e vosso fruto permaneça. Este é aquele que caiu em boa terra. Quantos dizem amém? Para concluir esta primeira parábola, tenho 3 perguntas. A primeira: qual destes 4 terrenos representam tua situação pessoal? Pesquisa perante a palavra e o Espírito de Deus. Qual é teu caso? Se me perdoa, eu acho que mais do 90% dos que estão aqui estão na terceira ou a quarta situação. Porque se você tinha morrido, não estaria aqui agora. Então, a maioria está entre a terceira ou a quarta. Pode haver algum que está na segunda. Deus quer que, se você está na terceira situação, muito envolvido com espinhos, hoje aqueles espinhos sejam arrancados
de teu coração completamente. Amém. Este assunto dos espinhos é um assunto que temos que vigiar permanentemente. Que eu posso no passado estar sem espinhos e no presente estar com espinhos. O engano das riquezas, a preocupação por as coisas materiais, viver para prazer da vida é um perigo permanente e temos que vigiar cada dia para ver qual é nossa situação. Temos que hoje assegurar que nosso coração é boa terra. Quantos dizem amém? Amém. Limpar todo espinho e ser boa terra para Deus. A segunda pergunta: quem é o semeador nesta parábola? Fala. Jesus? Você concorda que o semeador é Jesus? Amém, eu também concordo. Mas não só Jesus. Marcos acrescenta dizendo que o semeador é aquele que semeia a palavra. Amém? Ouça bem. Você, igual que Jesus, além de ser um dos terrenos, você nesta parábola é um semeador. Quantos dizem amém? Semeador. Fala com teu irmão que está a tu lado. Você é um semeador. Fala. Amém. Semeador. Você é um semeador, sim. Pero esta parábola inicia-se com esta primeira frase: o semeador saiu a semear. Por que você é semeador? Porque você tem semente. A palavra. Mas tudo para quando o semeador fica tranquilo em sua casa. Atrapalha todo o processo. Temos que sair, irmãos. Temos que semear. Temos semente. Temos que cada dia sair de nossa casa. Eu gostaria de sugerir a você: coloca na parte interior da porta de tua casa esta inscrição: o semeador saiu a semear. Coisa que cada vez que você sai de tua casa, você lê aquela cartaça: o semeador saiu a semear. Cada vez que você sai de tua casa para a loja, a faculdade, o comércio, a fábrica, a escola, onde você vai, você é um semeador e você sai para semear. Amém? Irmão, irmã, semeia. Não guarda a semente, semeia. Todo o processo começa a atuar, a produzir a partir da semeadura. Temos que sair, temos que semear a palavra. Quantos dizem amém? E a última pergunta: que é a semente? Que palavra? Do reino. Ouça bem.
Vamos a pensar, para concluir esta primeira parte, novamente na semente. A semente é a palavra do reino, a palavra de Deus. A semente é pequena, mas poderosa, poderosíssima. Essa palavra de Deus, ouça, é Cristo. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra era com Deus. E a palavra era Deus. Aquele verbo, aquela palavra se fez carne. Então, irmão, você tem que ter uma renovada consciência de aquilo que é a semente. A semente é Cristo, e você tem palavra, semente. Ela é poderosa, pero tem que ser semeada. A semente não é para ser guardada em nós. A semente guardada não produz nada. A semente semeada produz vida. Temos que falar, pregar, semear, soltar a palavra de Deus. Ela produz vida, transformação, cura, libertação, salvação, quebra correntes, derruba fortalezas, restaura vidas, transforma famílias, muda nações, muda a história. Por isso Paulo declara: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Não te sintas pequeno perante de ninguém, nem sequer perante do presidente da nação. Não se sinta pouca coisa. Você é portador da semente mais poderosa e gloriosa do universo, que é a palavra do reino, a semente que é Jesus. Semeia. Amém? Não precisa falar muito, não precisa dar longas explicações, solo solta a palavra. A semente pequena, ela produz vida, mudança, transformação nos corações. Você é um semeador do reino de Deus. Semeia a palavra com fé, com alegria, e não te envergonhes perante de ninguém. Fala com autoridade, fala com liberdade, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos declaram-se semeadores? Se você é um semeador e assume tua função, agora pode ficar em pé comigo. Vamos a concluir esta primeira parte com uma oração. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Sou um semeador. Amém. Aleluia.
Levanta tu mão, irmão, comigo. Vamos a orar ao Senhor. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque em Jesus, com Jesus, Tu nos tornaste semeadores. Louvado seja Teu nome. Obrigado porque somos portadores desta palavra poderosa, gloriosa, que Tu nos tens dado, que é Jesus. Pai, em Teu nome, vamos a semear muito mais que antes, muito mais abundantemente, porque el que semeia escasamente se fará, mas el que semeia abundantemente se fará. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tira de nossos corações todo espinho, tira, Senhor, todo espinho. Clama ao Senhor, tira, Senhor, de meu coração todo espinho, em nome de Jesus. Eu quero ser bom à terra, semeador para a glória de Teu nome. Amém e amém.